Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Apresentação Carlão de Freitas. 11h07, bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, será que esta quarta-feira vai entrar para a história do Mengão? Será que o Mengão vai conquistar o mundo pela segunda vez? Hoje às 2h, o grande duelo Flamengo e Paris Saint-Germain e Flamengo, e toda a expectativa da nação rubro-negra em busca do bi. E também tem final de Copa do Brasil às 9h30, Corinthians e Vasco da Gama na Neoquímica Arena com transmissão CBN, hein? Um jogaço. Então vamos lá, vamos começar com tênis. Número 24 do mundo, João Fonseca mostrou que tem tudo para ser um dos grandes nos próximos anos. Aos 19 anos, o carioca vai apenas para a segunda temporada completa como profissional. A mídia internacional já espera que ele obtenha grandes resultados nas principais competições do Tour. Prova disso é a inclusão do número 1 do Brasil na lista feita pela prestigiada emissora inglesa BBC de tenistas, com potencial para bater de frente na próxima temporada com Carlito Alcaraz e Jannik Sinner, estrelas que dominam o circuito mundial. Ao meu lado, uma vez mais, Antônio Lupe, que traz boas novas do Guarani. Lupe, bom dia, boa quarta. Tudo bem, Carlão? Bom dia, boa quarta-feira pra você. Uma excelente quarta-feira de futebol pro ouvinte do CBN Esportes. O Guarani que segue no mercado, hein? Opa! Atento, está em busca, sabe do quê? Atacantes, quer jogadores para o setor ofensivo. Índiozinho me contou que existe um pequenino interesse em um ex-atacante da Ponte Preta. Olha aí. E que está livre no mercado, hein? Porém, tem a concorrência de um outro time que é alvinegro, só que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Quem é o atacante e quem é o concorrente do Guarani? Já aqui no CBN Esportes. E lembra do Kelvin? Lembro. Volante? Lembro. Bom jogador. Bom jogador. Só que nos derbys... Faz parte. Foi anunciado pelo Maringá, Boa. que é outro time que vai brigar com o Guarani por uma vaga na Série B do ano que vem. Concorrente nosso na Série C do ano que vem, tomar 2027, cuidado, hein? quer dizer, né? Porque ano que vem é 26 da Série C, no outro. Não, concorrente, tá louco? Concorrente nosso, o Bugre vai disputar a Série C, pô. Concorrente nosso. Mas pra Série B de 27. Pra Série B de 27, aí sim, que confusão danada. Vamos lá, Lupe, futebol feminino. A vice-presidente da CBF, presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, foi nomeada pela FIFA para integrar a Comissão de Competições Femininas de Clubes. O mandato será exercido no ciclo de 2025 a 2029 e a indicação representa um feito inédito para uma dirigente brasileira no órgão responsável por discutir e formular diretrizes das competições femininas de clubes em âmbito internacional. E direto da capital paulista, que respira a final da Copa do Brasil hoje entre Corinthians e Vasco da Gama. Tem notícia do São Paulo, tem notícia do Palmeiras, notícia do Santos também, Leonardo Dai. O Corinthians inicia hoje às 9h30 da noite na Neoquímica Arena em Itaquera, na zona leste de São Paulo, a disputa da final da Copa do Brasil contra o Vasco. O jogo de volta, domingo no Maracanã, mudou de horário, passou das 18h30 para as 18 horas. A tendência é que o técnico Dorival Júnior leve a campo uma escalação muito parecida com a da semifinal contra o Cruzeiro. Mas Rodrigo Garro, em boa condição física, pode voltar a aparecer como titular. O Palmeiras vai multar o atacante Bruno Rodrigues pela participação em um jogo amador durante as férias. O Santos perdeu 2 profissionais de sua comissão técnica para o Cruzeiro do técnico Tite. E o São Paulo sofreu com alagamentos e vazamentos de água no Morumbis em função das chuvas que complicaram a vida da cidade nesta terça-feira. Paulista do São Paulo não tá fácil, desvairado, né? Tá difícil. Desempenho ruim,
escândalo. Nossa. E chuva e inunda tudo lá no Morumbi. E quando inunda lá é terrível, tenso. é terrível. Cara, que fase. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Eu que vivi os anos 90 e convivi com o São Paulo Futebol Clube, pioneiro em tantas ocasiões, vencedor, protagonista. Hoje, acompanhar o São Paulo tá muito complicado. Que tristeza vive o tricampeão mundial, o tricolor. Olha a notícia pro nosso Júlio Nascimento, que está de férias, aliás, hein, Júlio? Que aplicativo. O Júlio arrumou um aplicativo, Antônio Lupe. Que coisa maluca, né? Não, mas é engraçado, é muito bom. Mas que figuraça. Grande Júlio Nascimento, mas essa notícia vai pra você, meu amigo, que a sua quarta-feira já começou em festa. Olha só, o New York Knicks conquistou a Copa da NBA de 2025 ao derrotar o San Antonio Spurs por 124-113 na noite de ontem na T-Mobile Arena em Las Vegas. A decisão foi marcada por uma grande reação dos Knicks no quarto período, que selou a virada e o título após um confronto intenso entre duas das melhores equipes da liga. A franquia nova-iorquina é a terceira campeã da competição, que foi lançada em 2023. Antônio Lupe, pegue a Avenida Ayrton Senna, suba e estacione na Francisco Ursaia, porque eu quero saber as notícias da Ponte Preta, Lupécio. A Macaca, que mesmo com todos os problemas financeiros, precisa também ficar preocupada com a equipe que vai entrar em campo em 2026. E tem um volante que está na mira do departamento de futebol da Ponte Preta. Tarek, ex-ferroviária, pode ser mais um que vai reforçar a Ponte Preta na disputa do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e também Série B. Mas Lupe e o Transferban precisa quitar para registrar todos os jogadores contratados. Boa, Lupe. FIFA The Best, hein? Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo no FIFA The Best ontem em Doha, no Catar. O jogador do Paris Saint-Germain, que enfrenta o Flamengo daqui a pouco na final do Intercontinental, superou Lamine Yamal do Barcelona e Kylian Mbappé do Real Madrid. Este foi o top 3 do FIFA The Best. E os trabalhos técnicos, o homem forte do CBN Esportes é ele, Valmir Bortoleto. E a moça online, a moça brava, porém eficiente e competente, é Samila Dipp. Apresentação: Carlão de Freitas. E o nosso Zap Zap, claro, para você participar. Alô, corintiano, como é que está esse coração? Alô, vascaíno. Alô, flamenguista, é já, hein? Daqui a pouco o mundo será rubro-negro, eu tenho certeza disso. 99186-9070. 99186-9070 é o Zap Zap do CBN Esportes, Antônio. 11h15, que hora que começa lá o risca-faca da galera do Flamengo? Lá? Meio-dia. Era 11h30. Não. Meio-dia sim. Não, meio-dia no Rio de Janeiro é considerado ponto facultativo. Lá no nosso estabelecimento. Lá no. Como é que chama? O Rodrigão, né? O Rodrigão, mas como é que chama esses? Os consulados. O consulado do Flamengo lá no Parque Prado. 11h30. Então já 15 minutos. Daqui 15 minutos. Nossa Senhora, fumaça preta, fumaça vermelha pra tentar embalar o rubro-negro na final do Mundial Inter. Pô, o almoço podia ser lá, hein, cara? Vamos, se você fechar, podia ser lá. O duro que tem que ter muita cabeça forte pra suportar aí alguns oferecimentos. Vamos ficar por aqui mesmo, principalmente no grau etílico, porque a galera vai estar no grau, ou já está, né? Então 991869070 é o nosso Zap Zap e mande aí a sua pergunta, o seu questionamento, o seu elogio, a sua crítica, tudo vai ser lido aqui no nosso programa. 11h16, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Manhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia. GT por 325 mil. Acesse germanicaveículos.com.br. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. 11h19, Mário Quintino, quarta-feira, 17 de dezembro, a chuvinha, né? Chuvinha hoje pela manhã também, então deixa o trânsito um pouco mais carregado, um pouco mais, requer muita atenção. Mário Quintino, ruas, avenidas, as estradas da nossa região. Marinho, bom dia, boa quarta. Exatamente, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Nesse momento não chove na região, também não tem pistas molhadas, então nosso ouvinte já encontra a situação mais tranquila em relação a isso. Na Alix da Cunha, em Campinas, a movimentação é maior para quem vai em direção da região central, principalmente na chegada já para Campos Sales. No sentido contrário, seguindo em direção da Campinas Montemor, o nosso ouvinte segue sem problemas em toda extensão. A Marechal Rondon, na região já do Jardim Chapadão, também é um bom caminho nos dois sentidos. Falando também da Campinas Montemor, Carlão, teve mais cedo um acidente ali na altura do quilômetro 4, altura do Parque Santa Bárbara. Aí ainda tem atendimento dessa ocorrência. Atenção para quem vem em direção da Alix da Cunha, vai seguir também em direção do centro da cidade. Não chega a ter lentidão, mas fico alerta então, porque ainda tem uma interdição parcial. Seguindo em direção de Hortolândia e Montemor, aí sem problemas em toda extensão. Carlão. Obrigado, Marinho, que volta na programação CBN, 11h20. Alô, ouvinte CBN, o companheiro mais leal do nosso rádio. Eu sou Fábio Scheibe e diariamente, a partir das 4 da tarde, estou no Arena CBN, com muita alegria, humor, desinformação e também um pouquinho de futebol. Venha conosco, estamos juntos no 99.1 do seu rádio e também no YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Nos vemos lá, valeu! Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.
11h22, que quarta-feira, hein? Quarta-feira que já começa com o Flamengo e PSG, é sempre uma atração, né? O Flamengo, uma atração. Pra quem torce, pra quem é rubro-negro, pra quem gosta do Flamengo e pra quem seca também, porque isso faz parte do futebol. E o Flamengo, como ele é gigante, ele atrai muitos secadores também, né, Secadores, claro, até porque ganhou tudo, né? Ganhou tudo esse ano, praticamente. Carioca, ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, Copa do Brasil. O que você acha que quem tem mais secadores? Flamengo ou Corinthians? Porque Corinthians também tem secador, hein? Eu acho que o... é difícil, né? Difícil essa, hein? Mas hoje eu acho que é o Flamengo. O Flamengo tem mais, é? O Flamengo criou uma certa rivalidade que já existia e é gigantesca entre Palmeiras e Corinthians. Existe uma rivalidade. Sim. Agora, o palmeirense com o flamenguista... Não vai, né? Não vai. Não vai. Aí você pega, por exemplo, o santista. Não gosta, o São Paulino não gosta do Flamengo. Porque o Flamengo, ele adquiriu também uma rivalidade com o futebol paulista, né? Sim. E hoje o futebol carioca está em alta, prova disso as últimas conquistas de Libertadores. Mas enfrentou um período de tensão, Como hein? o futebol paulista vive hoje, né, Lupe? Tirando o Palmeiras, os três, tudo bem, o Corinthians pode até conquistar a Copa do Brasil, mas vive um momento financeiro terrível, São Paulo nem se fala, o Santos também. E o futebol carioca mais organizado. Eu acho que hoje o futebol carioca está mais organizado que o futebol paulista, prova disso, né? Fluminense, Libertadores, Botafogo, Libertadores e o Flamengo aí que ao lado do Palmeiras é um dominante do futebol nacional. Quando a gente cita o futebol carioca, a gente precisa colocar que o futebol da cidade do Rio de Janeiro vive um momento bom. Porque se a gente for falar da questão do estado, São Paulo tá anos-luz à frente do Rio de Janeiro. A própria formatação do estadual, né, Lupe? Vira e mexe a gente conversa aqui. A gente sabe que os estádios do Rio, né, nos subúrbios, são estádios precários. Hoje as televisões exigem, né, uma adequação, exigem uma estrutura e os estádios do Rio não oferecem esta estrutura. Mas seria interessante, né, o Flamengo ir a Campo Grande, ir lá a Bacaxá enfrentar o Boa Vista, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense. Antigamente acontecia isso. Campos, eu acho que isso até fortalece o futebol do interior do Rio de Janeiro. Por isso que muita gente pede o fim dos estaduais. Mas se você for levar ao pé da letra, por que o Paulistão ele é o principal torneio em relação aos estaduais? Porque a federação ela dá atenção para todos os clubes. O goleiro Thiago Coelho, ontem, que veio pra Ponte, falou, cara, jogar uma Série A2, por exemplo, é melhor do que, por exemplo, jogar uma divisão de um campeonato estadual. Um campeonato catarinense. O próprio Mineiro, cara. O próprio Mineiro. Então, isso é um trabalho também. Eu sei que a Federação Paulista tem vários erros, várias coisas questionáveis, mas ela cuida com muito carinho e dá atenção para as equipes filiadas. Nós disputamos aqui com a Ponte em 2023 o Campeonato Paulista da Série A2. Cara, equipes, por exemplo, o Velo, que disputou na ocasião com a Ponte, não subiu em 2023, mas veio em 2024 e disputou 2025 o Paulistão. Cara, estádio bonitinho, estruturadinho, coisa linda, se remodelou para a disputa do Paulistão, agora vem o Primavera, nós transmitimos as finais da A2, finais emocionantes, legais. Primavera tem uma baita estrutura, eu acho que se conseguir permanecer neste primeiro ano do Paulistão, que é sempre o mais difícil, tem forças para ficar. Então mostra a força do interior do estado de São Paulo e isso eu sinto falta, eu sinto falta dos pequenos do Rio de Janeiro protagonizando ou pelo menos atrapalhando a vida dos grandes. Mas tem um outro fato que é a atenção. Perceba, qualquer time do estado de São Paulo que vai brigar, por exemplo, por um acesso, por um jogo decisivo... vou pegar aí a Inter de Limeira. Tem um representante, se não for o Reinaldo Carneiro Bastos, ou ele manda o Mauro Silva, ou algum outro representante da diretoria da Federação Paulista de Futebol. Eu me lembro em 2015, se não me engano, já era o Reinaldo. O Botafogo foi disputar um título de Série D. O Reinaldo foi. Contra o River do Piauí. Tava lá. O Reinaldo. Foi. O agradecimento do Mark Final de Série A2, Série A3, Série A4. Sempre está presente. O Reinaldo está sempre lá. E o próprio agradecimento do presidente Eberlin no dia que a Ponte recebeu o troféu mostra que o Reinaldo ele dá o subsídio. E isso foi comentado até em outras regiões.
Né? Lembra que surgiu aquela polêmica, aquela celeuma que a torcida do Náutico criou, que a federação ajudava o Guarani e a Ponte Preta nas finais da Série C? Eu não sei se ajudava em questão essas coisas, o que eles levantaram, mas que eu acho que eles dão um respaldo, suporte legal, sem dúvida alguma. E tanto é que tudo bem que o momento não é tão legal do futebol paulista, mas sempre tem ou algum campeão de divisões inferiores, ou na Série A com os gigantes do nosso estado, ou acessos também. Então isso mostra um trabalho muito bem feito da Federação Paulista, dando esse respaldo aos seus filiados. É isso. Lupe, e a galera, hein? 991869070. Será que tem torcedor do Flamengo ouvindo o CBN Esportes? Tem, cara, tem. Sei não, hein? É verdade. Às vezes começou o esquenta já. Eu acho que eles estão o pré com medo de arriscar qualquer palpite ou dar um prognóstico do que vai ser o jogo. Vamos lá. Rodrigo Pupo, de Campinas, nosso amigo, hein? Festejou ontem o nível do Henrique. Cadeira cativa, grande Pupo, São Paulino. Ele falou que a confusão no São Paulo parece um Kinder Ovo. Às avessas, sempre com uma surpresa desagradável. A última, dependendo do Kinder Ovo, você espera ali uma surpresa e vem outra que você tem que montar e não sabe, né? Nossa, e pra montar aqui. É um desespero. Acho que tomamos um outro rumo, vamos voltar aqui pra fase do Rodrigo Pupo. A última foi o caso de jogadores tomarem remédio para emagrecimento, que rachou o departamento médico de vez. A crise, pelo visto, está longe do fim. Tudo isso fora a chuva que alagou boa parte das instalações do clube. Sobre os jogos de hoje, acho que o Flamengo tem alguma chance de vencer o PSG e na final da Copa do Brasil não vejo um favorito. E respondendo aos amigos da bancada, meu filho Henrique joga futebol na escola do Boca Juniors no Clube Cultura. Abraços a todos e parabéns mais uma vez pro Henrique, que ontem ficou o mais velho. Ficou o mais velho. Um beijão pra Bruna, minha prima, um beijo pra Isadora e também um abraço apertado, fraterno em Rodrigo Pupo. Bom dia, amigos da CBN. Hoje vou ser obrigado a torcer para o Paris Saint-Germain, pois moro em Paris, no Parisidinha. Abraço, JP de Moraes. Bom dia. Boa, Tive que desligar JP. o rádio ontem. Não sei se responderam. É verdade que o Corinthians, junto com a Caixa, estão armando para dar um golpe no nosso dinheiro com essa história do nome do estádio? É o Fábio Veloso. Não sei, tenho a informação, Fábio, me perdoe, mas Eu aqui acho não que falamos nada. Não vou golpe, não, mas eu acho que o Corinthians procura alguma maneira de tentar sanar essa dívida que tem com a Caixa. Não sei como vai ser feito, não chamo muito longe de ser um golpe, mas eu acho que o Corinthians busca algum acordo. Precisa ser resolvido. Porque do jeito que tá, não dá, não. De uma forma honesta e transparente. Claro, transparente. Vinícius, salve amigos do CBN Esportes. Já basta meu tricolor me dar desgosto e ainda tive que ver o New York Knicks virar sobre meu Spurs no último quarto. Realmente, 2025 tá osso pra mim. Lupe, quem que organizou essa Copa da NBA? Foi o mesmo elemento que organizou a Taça Guanabara. Foi contratado. Pela associação. Ele agora criou uma empresa, ele tem feito regulamentos para diversos campeonatos de diversos esportes. Por exemplo, a Copa NBA. O pior time da Conferência Oeste encara o terceiro pior da Conferência Leste. Que confusão. Ô Vinícius, sério mesmo, eu adoro basquete, eu adoro o NBA, mas essa Copa NBA que criaram, completamente confusa. Mas o que importa é que o New York Knicks ontem foi campeão em cima do Santo Antonio Spurs. Santo Antonio Spurs, que na temporada passada foi um dos piores times, só pra você ter uma ideia. Enfim. O Ricardo tá aqui. Oi, Lupe. Oi, Carlão. Manda um vai, Corinthians, pra minha esposa Silene. Hoje completamos mais um aniversário de casamento. No total são 21. Obrigado, é o Ricardo do Jardim Miriam de Campinas. Ricardo. Parabéns, Ricardo. Parabéns pra Silene por mais um aniversário de casamento. Legal, cara. Atenção, Silene. Esquece o Ricardo hoje à noite, porque o Corinthians hoje é prioridade. Apesar que se vencer, cara, normalmente isso ajuda o mental, né? Mas aí já vai ser amanhã, né? Mas se vencer, o cara fica... O importante é comemorar, né? O importante é comemorar. 11h31, deixa eu mandar um abraço pra Fátima. Fátima palmeirense, hein? Bora secar o Flamengo. Fátima de Campinas, obrigado. Newton de Paula. Depois do Timão, nunca serão. Coringão, o último campeão mundial fora da Europa,
para sempre. O Corinthians levou o último título em 2012. 2012. O nosso 2025. O nosso Daniel estagiário, ele não era nem nascido. Nem nascido, cara. não tava nem no projeto pra vir pro mundo. Caraca, meu irmão. Ó o Renatinho aqui, ó, o presidente do Xarope. Vai, Renato Renatinho, Alves. ó, manda braba. Bom dia, foi lendo as minhas mensagens ditas xaropes que chegamos ao prêmio ACESP. Dito isso, a Série A2 do Paulista é melhor que vários outros estaduais. Grande Renatinho, tamo junto. Ele é muito criativo. Vem tirar uma foto com o troféu aqui. Né? Vem tirar. O xarope. Traz um panetone pra galera. Derivaldo Souza, forte abraço. Derivaldo Souza está lá fazendo um trabalho de jardinagem e, claro, ligado na CBN. Ó o Wagner aqui, ó, de Hortolândia, que sempre participa, que passa o São Paulo. É alagamento, corrupção, jogador detonando diretoria, enfim, pra quem viu São Paulo de tempos, é pra acabar mesmo. É o Wagner de Hortolândia também rasgando a botina em relação às notícias do tricolor. Carlão Fernandes, hein? Tá na área. Bom dia, equipe campeã. Hoje, a torcida do Vasco é a torcida de lavanderia. Seca à tarde, torce à noite. O Vasco... Essa é boa, a torcida de lavanderia. Lavanderia. Seca à tarde e torce à noite. Torce à noite. Torce à noite. O do Palmeiras vai secar, São Paulo vai secar toda a vida. E a do Vasco, ela seca. Ele ouviu essa com o Milton Jung hoje de manhã. Boa, forte abraço. Bem. Carlão Fernandes e vai, Corinthians. Corintiano sofredor. 11h33, lá, levantou o braço. Levantou o braço. O pai do Gabriel Bortoleto, nosso Valmir. 11h33, é o repórter CBN. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido da farmacêutica Novo Nordisk para estender a patente da semaglutida no Brasil até 2038. A substância é o princípio ativo das medicações Ozempic e Rybelsus. Com a decisão do STJ, fica mantido o prazo original de vencimento da patente, que é março de 2026. A semaglutida atua no cérebro para reduzir o apetite e é usada no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Flamengo e PSG disputam hoje o título da Copa Intercontinental da FIFA. O jogo está marcado para as 14h em Doha, no Catar. Pela Copa do Brasil, Corinthians e Vasco fazem a primeira partida das finais na Neoquímica Arena a partir das 21h30. A decisão será no domingo, no Maracanã. Por causa dos jogos, a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado determinaram um ponto facultativo a partir do meio-dia. Na capital fluminense, a iniciativa não vale para as clínicas da família, os centros municipais de saúde e hospitais. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Em Campinas. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h36, Antônio Lupe, dá um rolê aí com a rapaziada no Zap Zap, aí depois a gente vai pra São Paulo, tem a preparação do Corinthians, possível campeão da Copa do Brasil. Eu ia falar um provável, aí o vascaíno vai querer me matar. Não, mas um possível campeão da Copa do Brasil. Vamos ver se eu consigo soltar esse aqui por aqui, Valmir. Vamos ver. Bom dia, CBN Arena. Aqui é o Flávio de Campinas, vascaíno.
Vai Corinthians, pá, roça. Hoje é Vascão na cabeça. Vascão. Vasco 2-1 hoje. Com gol de Coutinho. E vai ter gol do Rayan hoje? Vai ter gol do Rayan hoje. Eu queria falar uma situação. Você vai chamar o Boletim de São Paulo? Vou chamar, quer falar depois? Eu vou falar depois, pra gente analisar o caminho das duas equipes até a final da Copa do Brasil. O Vasco fora de casa é chato. O Vasco fora de chato o Vasco fora de chato é casa, hein? Nossa, que confusão. O Vasco fora de casa é chato. É chato, mas é mesmo. O Rayan, velocidade. O Vasco encaixou, principalmente nesses jogos aí de Copa. Acho o Corinthians favorito, mas o Vasco tem condições sim de azedar o caldo pra cima do Timão. 11h37, então vamos pra capital paulista com o carnavalesco Leonardo Dai, que vai trazer todas as informações do Timão que enfrenta... Chegando no Ziriguidum, hein? Cruz Maltino. Léo Dai. Começa hoje e só termina no domingo. O Corinthians recebe o Vasco às 9h30 da noite desta quarta-feira na Neoquímica Arena em Itaquera, zona leste de São Paulo, para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Aconteça o que acontecer, ainda haverá o jogo de volta, que por sinal mudou de horário. Passou das 18h30 para as 18 horas e será no domingo no Maracanã. O Corinthians fechou a preparação para o primeiro jogo desta quarta-feira, nesta terça-feira, e deve ir a campo com uma escalação parecida com a da semifinal contra o Cruzeiro. Uma possível mudança é positiva. Rodrigo Garro, jogador importantíssimo para a equipe corintiana e que ficou no banco nos 2 jogos contra o Cruzeiro porque ainda não estava nas condições físicas ideais, agora já treinou sem restrições e pode aparecer no time titular do Corinthians para essa partida. O lateral direito Mateuzinho, também confirmado entre os titulares, falou sobre a importância desse primeiro jogo para colocar o Corinthians em vantagem, num confronto que pode mudar para sempre as percepções acerca do 2025 corintiano. Porque, querendo ou não, uma final que vai estar o Brasil inteiro assistindo e onde que pode salvar o nosso ano, que foi um ano de muito aprendizado pro nosso elenco, de muita dificuldade também, mesmo sendo campeão paulista. Então, cara, a gente tem que estar 100% focado, descansado, porque serão 2 jogos que vão, se Deus quiser, nos abençoar com o título. Durante as férias, o Palmeiras vai multar o atacante Bruno Rodrigues, que passou mais de um ano lesionado, voltou a jogar este ano e agora, de férias após o final da temporada, participou de um jogo amador na final do Campeonato Municipal da sua cidade natal, Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. O regulamento e o contrato do Palmeiras com os jogadores prevê punição em caso de qualquer atividade que coloque em risco a integridade física do atleta durante o período de férias, sem que haja autorização prévia do Departamento de Futebol, como não houve neste caso. Bruno Rodrigues será multado e se desculpou, dizendo que sempre faz de tudo para cumprir todas as regras. O Santos perdeu o auxiliar técnico Matheus Bach e o preparador físico Fábio Maceridian para o Cruzeiro, que acertou com o técnico Tite, pai de Matheus Bach, e que trabalha há muitos anos também com Fábio Maceridian. Já o São Paulo sofreu, como tantas pessoas, com as chuvas desta terça-feira na capital paulista. A região do estádio do Morumbis registrou alagamentos e também houve vazamento de água dentro das instalações do São Paulo. O presidente Júlio Casares prometeu grande rigor na apuração daquele caso revelado pelo GE. Globo de uma venda ilegal de ingressos para camarotes do Morumbis no show da cantora colombiana Shakira para favorecer de maneira indevida diretores do clube. O caso já está entregue à Comissão de Ética do São Paulo. De São Paulo, Leonardo Dai. 11h40. Lupe, Leonardo Dai trouxe as informações aí dos times de São Paulo, mas hoje força máxima nos dois, né? Focar o Coringão. O trio Gin vai estar em campo, Garro e Yuri Alberto, Memphis Depay e a Neoquímica. Além do trio Gin, a Fiel na arquibancada. Você sabe que tem um negócio que me pegou um pouquinho lendo as notícias do Corinthians. O quê? Força máxima vai ter o trio Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro, Breno Bidon, Mateuzinho, Hugo Souza vivendo uma fase fantástica. Só que o Corinthians tem 8 pendurados. Verdade. Breno Bidon tá nessa lista. Só os fera. Hugo Souza. Vamos ver se tem aqui.
um Mateuzinho, eu só tô na dúvida do Garro. Não sei. Aqui, Pendurados aí, ó. Mateuzinho, Garro. Mateuzinho, Garro, Gustavo Henrique, Angelé, esse não tem problema. Hugo Souza, Maicon, Breno Bidon e André Ramalho. só titular, tirando o Angeleri, é só titular. É só titular. Então, isso é uma situação preocupante, porque final, você não pode medir intensidade. Não vai poupar. Então, esses caras pendurados, eles só precisam ter um pouco mais de cuidado, não em marcação, em chegada, mas naquela questão de reclamar, de querer arrumar confusão, de empurrar o adversário. O Gustavo Henrique falou muito disso. Essa galera tem que sair de qualquer tipo de, entre aspas, confusão. E eu queria falar, Carlão, da caminhada das duas equipes até a decisão. O Corinthians, como foi eliminado da Libertadores, ele já entrou direto na terceira fase. Sim. Só que o Corinthians, ele enfrentou adversários interessantes e difíceis. Ele pegou um Novo Horizontino, que é um time que, pra quem conhece aqui o estado de São Paulo, não sei o que acontece em Série B, mas em Paulistão tá sempre chegando, é um clube organizado. Eliminou um Palmeiras, que é um clássico, e a gente tá falando do vice-campeão brasileiro e do vice-campeão da Libertadores. Eliminou o Atlético Paranaense, que mesmo disputando uma Série B, teve uma arrancada incrível, tanto é que conquistou o acesso e está de volta à Série A. E o Cruzeiro, que foi um time que passou um perrengue em Sul-Americana, chegou a brigar em um certo momento com Flamengo e Palmeiras por título brasileiro, só que viu na Copa do Brasil a grande chance de título, que não aconteceu, porque o Corinthians estava lá. Então, foi um caminho cheio de grandes pedras. O Vasco, ele tá roendo o osso da Copa do Brasil desde a primeira fase. Sim. Ele eliminou o União Rondonópolis, eliminou Nova Iguaçu, eliminou o Operário, o CSA, 2 clubes cariocas, Botafogo e Fluminense. Então foi uma caminhada mais longa, uma caminhada com mais dificuldades em termos de resultados, porque o Corinthians só tem uma derrota, que foi pro Cruzeiro, mas venceu nos pênaltis. O Vasco não, o Vasco venceu 4 jogos desses, empatou os outros e perdeu pro Fluminense no último, tanto é que o jogo também foi pros pênaltis. Então, se você pegar a caminhada das duas equipes, na minha opinião, o Corinthians, mesmo entrando na terceira fase da Copa do Brasil, ele teve uma sequência mais difícil e desempenho mais interessante que o Vasco. Mas a gente tá falando de final, por isso não existe favoritismo. Quer dizer, eu acho que o Corinthians leva um pouco de vantagem, mas que na hora da bola rolar... 60-40? Ah, eu acho que até menos. 55? Por aí. Eu acho uma decisão igual. Agora, o fator campo hoje na primeira partida, ele é importante pro Corinthians, né? A gente sabe da força do Corinthians na Neoquímica Arena, quando a Fiel está em campo. O Garro, se realmente começar jogando, é um trunfo, porque o Corinthians mudou no segundo tempo a partir da entrada do argentino, né? Infelizmente, ele não consegue ter uma regularidade, mas é um baita de um jogador. O Memphis, em jogos decisivos, tem um potencial importantíssimo. O próprio Yuri Alberto, que não vive lá uma grande fase, errou o pênalti contra o Cruzeiro, mas é um cara decisivo também. Agora, o Vasco, ele traz essa confiança de ter eliminado o Fluminense, de ter eliminado o Botafogo, e isso robustece realmente a equipe. E fora de casa, o Vasco tem feito aí grandes jogos, né? Principalmente em duelos contra os paulistas. E a gente lembra do 6-0 com o Santos, tudo bem, um jogo atípico e tal, mas foi um jogo ali que deu uma confiança pro Vasco até somar pontos e não cair no Brasileirão. Tem o Coutinho como grande maestro, o Ryan com essa potência, né, essa juventude, essa qualidade técnica, então o Corinthians tem que tomar muito cuidado. Não acredito no Corinthians tentando sufocar o Vasco logo no início. Vai estabelecer aquela pressão, mas tem que ter cuidado, porque se você oferecer o contragolpe ao Vasco da Gama, você corre risco em virtude da velocidade, principalmente do Ryan, que vive aí uma grande fase. Todos os jogos 9h30. Desculpa, pode terminar. Não, 9h30 é o jogo hoje. O Vasco, como visitante na Copa do Brasil, ele venceu o Rondonópolis, eliminou o Nova Iguaçu. Contra o Operário, ele empatou em 1-1, e aí depois classificou nos pênaltis. Contra o CSA, ele empatou. E contra o Botafogo, ele também empatou. Contra o Fluminense, perdeu, mas era o jogo da volta, né? Como visitante, tá? Então é um confronto, o Vasco jogando em casa, jogando como mandante, jogando fora do Rio de Janeiro,
Ele arma ali um ferrolho defensivo. E a velocidade. E bola no Ryan. E bola no Ryan, que vive aí uma grande... Será que vai ter gol do Ryan hoje? Pode ter. Bom jogador decisivo, jogador de muito vigor. 9h30 da noite, transmissão CBN hoje. Neoquímica Arena. Neoquímica Arena vai estar pulsando em 4K hoje, 11h46. Temos um intervalinho, para aí sim a gente discutir a situação dos nossos filhos. Eu vejo que o Lupe pegou aí o nosso supersônico. Deixa eu mandar só um abraço aqui pra rapaziada aí, Lupe. Emerson, que está aqui quase todos os dias, né? Ele faltou aí. E ele tá falando que hoje é dia de Mengão. Mengão é às 2h, hein? 2h, Flamengo e PSG. E aqui em Campinas, hein? Será que a galera vai dar um gatinho? Como que faz, Lupe? O quê? O 2h, como é que é? Transfere o horário do almoço? Eu não sei como é que vai ser. Eu acho que o almoço vai ser mais longo, né? Vai. Aqui, Júlio, vamos ver o que o Júlio mandou. Aqui é o Carlos Eduardo de Londrina. Sou flamenguista, vitória do Mengão por 2-1. Hoje pra cima do Paris, da minha esposa Desirê. E à noite vai dar Corinthians, vitória por 2-0 com Garro protagonista. Um abraço. Carlos Eduardo de Londrina. Quem é Carlos Eduardo de Londrina? Quem é Carlos Eduardo de Londrina? É Carlos Eduardo Galvão Bueno, participando aqui do nosso CBN Esportes. Muito bom. Grande Galvão, boa sorte aí com o seu Flamengo. E às 2h, quem sabe aí o Mengão conquiste o mundo pela segunda vez. Grande Galvão Bueno participando conosco aqui do CBN Esportes. 11h48, o intervalo é muito rápido e já Ponte Preta e Guarani. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Um jogo emocionante, eletrizante, decidido no tie break. Mas o Vôlei Renata começou com derrota para o... esqueci o nome do time. Time polonês. Time polonês. Zawiercia. Por 3-2. O destaque da equipe de Campinas foi o Adriano, mas no final, Campinas não conseguiu a vitória. Hoje tem mais um compromisso, é um jogo importante contra o Praia Clube, é um adversário mais conhecido, até porque joga também o campeonato, a Superliga aqui no Brasil. O Praia Clube que começou com vitória em cima do Al Rayyan e Campinas, se quiser sonhar com a classificação, precisa vencer o jogo que acontece hoje às 8h30 da noite. Só passar aqui os resultados do Mundial, porque o Cruzeiro, que começou com derrota, venceu o... dessa guarda ver... não vou conseguir falar. Um time fortíssimo da Líbia por 3-0. Parciais de 25-16, 25-11, 25-21. O Cruzeiro agora tem uma final na última rodada da primeira fase contra o Perugia da Itália para, quem sabe, conquistar a classificação. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa EPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV.
A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. e 11h52. Ontem o noticiário do Guarani ficou um pouco exprimido. Então hoje vamos dar uma atenção ao Bugre, que tem um 2026 desafiador agora sob o comando de Rômulo Amaro. Ô Antônio Lupe, tem notícias aí do Guarani, Carlão, Lupe? Na sexta-feira, né, nós batemos um papo com o Rômulo a respeito do discurso dele, das intenções para concorrer ao cargo de presidente, e no domingo ele foi eleito, né, pela Assembleia de Sócios. E a gente conversava depois da entrevista dessa situação envolvendo jogadores, né? O Guarani estava monitorando 237 jogadores. Quem disse isso foi o Farney, né? Sim. O Farney Coelho, em entrevista coletiva lá atrás, quando foi revelar ou divulgar detalhes do planejamento. E aí, o senhor muito perspicaz, acompanhando a montagem do elenco do Guarani, falou: tá precisando de um atacante. E naquela sexta-feira, a informação de que o Luca, ex-Ponte, ex-Novo Horizontino, estava livre no mercado porque rescindiu o contrato ou não ia renovar o contrato com o Novo Horizontino. O Rômulo desconversou, falou que era um atleta caro e que o Guarani já está ali com um orçamento quase que apertado para a temporada do ano que vem, mas a informação é que o pessoal acha o perfil do Lucas interessante para aquilo que o Guarani pensa em esquema tático para a temporada do ano que vem. O Lucas está no mercado, não é um jogador barato, é um jogador que tem mercado ainda de Série B, mas o Guarani está montando um time que também tem jogadores com mercado de Série B, mas estão aceitando o projeto. Tem um projeto interessante que também foi oferecido do Figueirense para o Luca, que também vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, mas enfim, é uma possibilidade. Eu não gosto muito de ficar falando de especulação e tudo mais, porém, o período pede isso e a gente precisa entender. Não é que o Luca vai ser jogador do Guarani, calma, é um jogador que interessante para aquilo que o Matheus pensa para estilo de jogo para a temporada 2026. Mas se vai dar certo ou não, aí é só o tempo que vai dizer. Uma coisa é certa, o Kelvin, envolvido naquela negociação com o Maranhão, ontem foi anunciado pelo Maringá. Jogador de meio campo, jogador que chamou a atenção nos primeiros jogos que fez com a camisa do Guarani, inclusive a gente fala muito sobre isso. Quando entrevistamos o Gilson Kleina, técnico do Itabaiana na época, ele destacou a contratação de 2 jogadores do Guarani naquele processo de reformulação, do Bruno Santos, atacante, e do Kelvin. Tanto é que a gente falou, mas o Kelvin estava escondido lá no Juventude, não teve muitos jogos, mas Gilson Kleina, conhecedor da bola, falou, ó, jogador interessante. E ele comprovou isso. Porém, nos jogos importantes do Guarani, ele ficou bem abaixo. Nos dois clássicos, clássicos contra a Ponte e pegou. Então o Kelvin está fora do Guarani, Maranhão chegou, atacante, e o Kelvin vai jogar no Maringá, que é um rival do Guarani na Série C do ano que vem. São nomes interessantes do Kelvin, a gente até falou com o Rômulo, né? Poxa, mas não é um pouco cruel, né?
em virtude de falhas ou posturas nos derbys, né, nos jogos mais pesados, e o Kevin demonstrou o valor dele, mas pintou essa oportunidade aí do Maringá e o Guarani se desfez do atleta. Com relação ao Luca, é um jogador que se encaixa não só no perfil do Guarani, no perfil da Ponte também, é um jogador que tem identificação com a Ponte, mas eu acho que hoje financeiramente, mesmo estando numa divisão inferior, o Guarani acho que apresenta situações melhores para o atleta, para o profissional de futebol, e isso pode ser um fator importante aí, de repente o Luca ficar, né, em dúvida se realmente houver esta proposta, né, ele pensar aí com relação ao Guarani, mas é um nome interessante, é um nome que está algumas temporadas aí no Novo Horizontino, altos e baixos, né, a última grande temporada dele realmente foi com a Ponte, com o protagonismo, mas o Novo Horizontino ele também viveu bons momentos, e seria um nome, não deixa de ser interessante, um jogador que é líder, um jogador que faz gol, um jogador que está em reta final de carreira, mas pelo menos nos últimos anos na Ponte demonstrou muito comprometimento, no Novo Horizontino também, e caso aconteça alguma negociação com o Guarani, eu acho que é um nome interessante sim, para ajudar no projeto que vai ser comandado pelo técnico Matheus Costa. 11h57, Lupe, a galera participando, tem Macaca também. O Gramari tá aqui, ó, não quero saber de Flamengo ou Corinthians, eu quero saber, pagaram os salários em Moisés Lucarelli? Gramari, é melhor ver Corinthians e Flamengo, porque a situação na Ponte, ela não tá legal não financeiramente. E isso já não é segredo pra ninguém, tá? Não é uma coisa nova que a gente tá comentando aqui. Isso é uma coisa que já vem se arrastando há muito tempo, há muitas temporadas, né? Toda vez tem esse problema financeiro, só que esse ano ficou um pouquinho mais grave e mais visível até pela forma, né, com que aconteceu, os jogadores assumindo a bronca e conquistando o título da Série C, mas ainda tem muita coisa financeira para resolver, e a rapaziada lá, Torrano que assumiu agora, próprio Berlim que era o presidente, agora é o vice-diretor de futebol, estão tentando resolver toda essa situação, porque o clima tá ruim, né? Não tá legal não, e precisa, porque são trabalhadores e dependem do salário para viver. O que eu posso falar da Ponte Preta, que precisa quitar o Transferban, porque esses jogadores que estão chegando precisam ser registrados, e a Ponte hoje está impedida de registrar novos atletas por conta de algumas dívidas, precisa resolver isso para registrar os atletas contratados. E tem mais um na mira do departamento de futebol da Ponte, o Tarik. Tarik é volante, 32 anos, jogador experiente, começou a carreira no Internacional, passou pelo futebol do Japão, passou também pelo... qual que é esse aqui? Finlândia, hein? Itália, Grécia, no Brasil jogou pelo Atlético Paranaense, Ipiranga, Ituano, Londrina, 2 temporadas no Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, e esse ano jogou na Ferroviária, 37 jogos, marcou um gol e uma assistência, jogador de meio campo, o chamado camisa 8, segundo volante, mas também pode ser usado ali em outras funções do meio campo, mas é um jogador que o departamento de futebol da Ponte monitora pro ano que vem. A Ponte tá, até em razão dessa questão financeira, ela aposta no mercado aí de 3º, 4º escalão, né? Pra buscar montar um time bom, um time competente, mas sem gastar muito, mas é até complicado. Todo dia a gente tem que falar, né, dessa questão financeira. A Ponte, ela tem 2 abacaxis gigantescos para descascar. Eu acho que a prioridade, e eu digo infelizmente, hein, mas é no achismo, não conversei com ninguém sobre isso, mas eu acho que a Ponte, ela tenta primeiro esse Transferban para depois pensar em quitar aí os salários da rapaziada, o que é muito triste, né? Muito triste. Ontem a gente já fez aí um certo desabafo, né? Até um grito aí para tentar ajudar principalmente os funcionários da Ponte, que vivem aí numa situação muito complicada, 7 meses sem receber, é um completo absurdo, e a gente espera que a Ponte possa, como disse aí o Gramari, quitar esses problemas ou resolver esses problemas para que ela possa ter um 2026 minimamente saudável. Lateral direito Gabriel Inocêncio, tá? A matéria que foi publicada pelo Heitor Esmeriz ontem, também é um jogador Santos, estava na Chapecoense, né? Água Santa, foi vice-campeão paulista. Um nível, né? Legal, né? 31 anos, né? O jogador que teve passagem naquele time do Santos que caiu, mas se destacou muito no Água Santa, naquela campanha do vice-campeonato paulista, e também na Chapecoense. Meio-dia, Valmirzinho, fechou? Então, meio-dia, a gente volta no Arena com o Flamengo bicampeão mundial, Antônio Lupe. Ou o PSG faturando mais um, forte. Né? Não precisava desse complemento. Eu acho que fecha. Mas a gente trabalha com hipóteses. A gente começa o Arena então eu com vou o Flamengo. Ficar quieto e você encerra, tá bom?
Vai, encerra aí, pode encerrar. Meio-dia a gente volta às 4 da tarde, se Deus quiser, se Deus quiser, com o Flamengo bicampeão mundial. Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo.